Moçada, vamos lá para a nossa segunda parte, né? Agora trazendo o professor Café para a gente poder trabalhar nessa relação, né? Então já vamos incluí-lo aqui para dar aquele tempinho para o pessoal poder entrar, né? E já o professor Café traz as relações para só aguardando nosso queridíssimo Café aceitar o convite ali, pessoal. O senhor Café foi pintar o cabelo antes de entrar, né? Aí, moçada, boa noite, crianças de bom coração. Satisfação inaugurar, estrear nesse meio de comunicação tão moderno. E, na verdade, o cabelo, a barba, né, tem um esquema aí que só depois que tudo melhorar, for felicidade pura, a gente volta a lidar com isso, né? Primeiramente, queria agradecer, né, ao Juliano, porque desde que ele ingressou aqui no Gaia com a gente, ele vem propondo esses encontros, né, primeiro de maneira presencial, né, nos nossos grandes encontros interdisciplinares, com vistas ao Enem e outros vestibulares, né, e ele sempre gerou um grau de atração dos professores em ter esse tipo de relação disciplinar, bem bacana mesmo, e aos outros professores também, né, por participarem assim de maneira tão efusiva, né, quase que naturalmente youtubers, né? Mas na verdade o convite é para falar de fruto partenocárpico, abóbora, raiz, essas coisas assim, né? Falaram que era hidrocolocrina, mas admite-se que não. Beleza, Juliano? Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Perguntando, Café, se você pagou a conta da internet. Essa tá paga. Agora, se ela vai variar ao longo do tempo, aí depende bastante também. Isso aí. Só esperar mais um minutinho, né, Café, para o pessoal terminar de acessar ali, daí a gente já faz um bate-pronto ali, né, para ver o que você vai apresentar para o pessoal nessa relação ali, né, nessa ligação com a biologia aí também, né? Esse é um universo bem dinâmico, né? Você não sabe para onde olha, né? Você olha para você, você olha para as frases passando, você olha para esse monte de coração subindo, né? Você olha para si mesmo. Tem que ter o esquema para lidar com isso, né? Ainda por cima, ainda não vê o rosto do pessoal, né? Para ver se realmente está bacana, se está legal, se repete o que disse, ou se deixa passar batido, né? É um universo complexo. O Café estava preocupado antes, ele ia receber alguns coraçõezinhos, né? A gente pegou um pouquinho de grana e pagou alguns corações a mais para ele ali, né? Senão ele disse que ia ficar triste. Não vivo disso não, mas a gente fica satisfeito sempre com o pessoal presente aí, participando e curtindo bastante. Aliás, eu me senti tão pressionado do ponto de vista da preparação para esse momento, que como a gente gosta sempre de inovar em quesitos pedagógicos, né? A gente tem a PP, tem a PPJ, tem a PPD, acho que a gente vai fazer a PPL, que é a prática de prova live, entendeu? Porque se o aluno conseguir se explicar um conteúdo, uma questão nesse universo, né, com tanta gente olhando e julgando, meu amigo, não vai errar nunca no vestibular. Então prepare-se aí que a gente vai dar uma padronização naquilo que vamos chamar de PPL. Beleza. Então vamos lá, Café. O pessoal já adentrou ali, né? O que você poderia trazer dentro dessa relação, né? Fazer um diálogo ali, tanto com a live que a gente fez, né, de terça-feira, em que o Sardar falou um pouquinho da questão do Covid. Falou um pouquinho, não, né? O Sardar falou bastante do Covid-19, né? O bicho não parava de falar. E também dialogar um pouquinho com essa relação da que o Robinho apresentou, né, nesse primeiro momento. Qual que você vê que seria a abordagem dessa relação da hidroxicloroquina ou da cloroquina dentro da parte da biologia? Qual a particularidade que você traria para que os alunos pudessem se preparar, focar um pouquinho mais nessa relação para o vestibular? O que você apontaria nessa perspectiva? Primeiramente, não ouso trazer tantas informações no mesmo espaço de tempo que o professor Sardar, né? Que o professor Sardar, na verdade, ele tem uma capacidade, né, de linguística, de fala, né, de número de letras por fração de segundo, que é um absurdo. Mas, tratando do tema ali, Juliano, na realidade, na parte da biologia especificamente, a gente tem que entender a relação do medicamento
com o nosso organismo. Isso aí seria uma parte bastante importante, né? A ação fisiológica, sem grandes detalhamentos, né? Nem bioquímicos, nem médicos necessariamente, mas compreender por que inicialmente tiveram essa ideia, né? Sobretudo na França, né? De fazer os testes com a cloroquina, né? Com a hidroxicloroquina. Por que fizeram essa relação deste medicamento com a Covid-19 particularmente? Lembrando sempre que a gente fala bastante ali, né, em que a ciência ela precisa trazer suas comprovações, que a ciência ela precisa realmente, né, bater o martelo em relação ao que representa a importância desse medicamento no tratamento da Covid-19, mas os dados que temos atualmente, elas não são dados que vieram de um vizinho, né? Não são dados, não foi uma recomendação da avó, né? Toma cloroquina. Na verdade, é importante lembrar que são médicos, né? Que estão ministrando esse medicamento e que, de alguma forma, né? Claro que de maneira muito mais entusiasmada do que técnica, acaba gerando divulgações daqueles momentos, né, que ele está criando ali junto aos seus pacientes. Até porque existe uma corrida na busca do tratamento, né, se não para enaltecer o nome do pesquisador e do médico, vamos colocar aí que realmente exista altruísmo, né, e humanidade, existe uma vontade nesse sentido. Então, é importante deixar claro que o que se diz a respeito da cloroquina, né, e outras formas de tratamento, inclusive aqui na minha cidade, Itajaí, né, o prefeito ele, né, fez menção à homeopatia. Bacana pra caramba, né? Foi do Ministério Público local, disse que ele não podia distribuir para a população, mas foi uma vontade própria de fazer a coisa funcionar. Então você vê, e ele é médico também, né? Então não é necessariamente maldade, não é necessariamente fake news, não é necessariamente confundir a população em relação ao que representa esses tratamentos, mas é uma vontade de fazer a coisa acontecer, apesar de ser muitas vezes da forma atravessada, né? Sem a dinâmica necessária que exige a metodologia. Mas enfim, para que ela era usada originalmente, né? Então, a malária, né, doença protista, provocada por uma série diversificada de espécies do gênero Plasmodium, transmitido pelo mosquito prego, anófilis. E esse protozoário, na verdade, quando lançado na nossa corrente sanguínea, apresenta um ciclo, e esse ciclo, entre as diferentes etapas, né, que é justamente uma das temáticas do vestibular, vai puxar o enunciado da cloroquina, tratamento de Covid-19, e de repente caia diretamente para a malária. E dentro da malária vem os itens de transmissão, de tratamento, de ciclo reprodutivo, né, tão bem abordado lá nas aulas de biologia regulares. E tem um momento onde esse protozoário ele está no interior de nossas hemácias, numa das etapas de seu ciclo. No interior de nossas hemácias, ele se alimenta de hemoglobina. E essa substância química, ele tem uma ação nos vacúolos digestivos desses protozoários, certo? E impede que ele se alimente. Então é um momento em que se consegue matar o plasmódio no interior da hemácia, quando esses vacúolos digestivos, sob a ação da cloroquina, né, modifica o seu pH, né, porque é uma espécie de aparelho digestório dentro desse ser unicelular, modifica seu pH e, consequentemente, ele não consegue se alimentar e não dá continuidade ao seu ciclo. Lembrando que um dos grandes sintomas da malária é a febre cíclica. Então, a cada 24, 48, depende aí da espécie relacionada ao gênero Plasmodium. E o que se quer? Justamente que quando essas hemácias elas se rompam, que lance esses protozoários de volta na circulação sanguínea, eu tenho uma dosagem menor de parasitas e que a febre, então, seja diminuída. Qual é a ideia básica, então? A ideia é reduzir a ação inflamatória. Certo? Reduzir a ação inflamatória. O que é a ação inflamatória? É o organismo tentando combater o invasor, certo? É o nosso conjunto de células de defesa tentando combater o antígeno, e nesse combate você tem um conjunto de sintomas, entre eles, né, o aumento da temperatura corpórea que causa danos, né? Então o protozoário provoca seus danos e os sintomas provocam seus danos. Aí, visto isso, começou-se a usar a cloroquina também para as chamadas doenças autoimunes. Porque o que é uma doença autoimune? Lúpus, reumatismo, febre reumática, né, como citou o Robinho. É uma ação do sistema imunológico, uma ação inflamatória contra tecidos e células do seu próprio corpo. Ou seja, né, tu se odeia.
né, se odeia do ponto de vista de que o teu sistema de defesa está atacando regiões importantes do seu organismo, né, provocando sintomas graves. As doenças autoimunes têm uma origem genética, têm uma origem epigenética, certo? E a ideia também da cloroquina, nesse caso, é reduzir ações inflamatórias. Ou seja, quando se fala e se relaciona o uso da cloroquina para o Covid-19, é justamente um atenuante dos sintomas. Na verdade, são duas linhas ali. O vestibular até pode perguntar isso diretamente, né? Considerando a ação da cloroquina, né, como um agente, né, redutor de inflamações, certo? E o que se buscava com o uso dela? Na verdade, você pode explicar duas coisas. Ela atua no interior das células do vírus. Do vírus não, pelo amor de Deus, que o vírus é celular, né? Então, ela tem que atuar na célula de quem? Na sua. Então, no interior de sua célula, ela atua impedindo a polimerização, a fabricação de DNA, RNA, novas proteínas. E o que é o vírus? O vírus, basicamente, nesse caso, é RNA e cápsula de proteína. Ou seja, a cloroquina, ela altera o status das suas células e, consequentemente, o vírus não consegue reproduzir lá dentro. Então, uma forma de ação antiviral. Então, primeiro ponto, a cloroquina é proposta como uma ação antiviral. Segundo ponto, ação anti-inflamatória, porque justamente reduziria a reação do organismo, das células de defesa, no que representa a presença do Covid-19. É claro que, o que nós temos de testes reais até o momento? Testes que não apresentam parâmetro metodológico aceito. Então vamos lá. Primeira questão de vestibular. A ação da cloroquina no nosso organismo. Certo? Antiviral e anti-inflamatório. Uma outra questão. Puxo para malária, seu ciclo, plasmódio, transmissores e assim por diante. Uma terceira questão, metodologia científica, cara. Essa é uma parte bem importante, né? Por que esses dados lançados até o momento, na verdade, tem essa pegada de fake news ou empírico, coisa toda, porque não segue uma metodologia científica. E se não segue uma metodologia científica, não pode ser publicado, né, em revistas especializadas. Você chama, tá aqui, ó, é válido isso, é válido aquilo. Então, o que você tem como temática de vestibular? Para que, né, a cloroquina, diferente da tiladamida, muitos anos atrás, né, década de 50, 60, para que ela viesse a ser referendada, né, por órgãos associados à saúde, como no caso aqui no Brasil, a Anvisa, qual seria o procedimento metodológico? Você precisa, na verdade, né, criar... Tem duas expressões importantes aí para esse tipo de testes, né, de exames, de criação de um medicamento realmente válido para aquela doença. A gente chama de testes randomizados e duplo cego. Né? O que é randomizado? Na verdade, você não sabe quem está tomando o placebo e quem está tomando o medicamento verdadeiramente dizendo. Né? Então você tem um sistema randômico. Né? E duplo cego justamente porque o próprio médico não sabe quem está fazendo o consumo real do medicamento e quem não está. Por quê? Por que isso é muito importante? Porque eu estou na tentativa e na busca de realmente afirmar para o mundo, pessoal, não morra mais, tome cloroquina, consuma em certas concentrações, em certas doses, a partir de certos sintomas. Eu estou doido para fazer isso. E se eu conheço os pacientes que estão sendo medicados, eu passo de uma torcida para que dê certo, para uma verdade, e essa verdade acaba se tornando aí mundial, aí apoiada pelo Trump, na sequência por outros presidentes, e acaba virando aí uma bola, né, de otimismo em relação ao que representa essa nova substância. Né? Então, inclusive o próprio relaxamento, né, Café? O relaxamento do isolamento social, né, que na verdade você acaba agravando mais a problemática, né? Além do que, né, pessoas se automedicando, que é um outro grande problema que nós temos no país também, né? No entanto, que quando saiu essa perspectiva, tanto do Trump, tanto de outros presidentes, né, a galera correu para a farmácia poder comprar a cloroquina, né? Acabou tendo que a Anvisa intervir nessa perspectiva. Eu acho isso interessante. Jogou como medicamento controlado,
E não foi nem só para proteger a população, né? Foi para proteger aqueles que necessitam do medicamento regularmente. Seja os que têm doenças autoimunes, seja aqueles que apresentam quadros de malária, né? Que precisam do medicamento disponível para dar continuidade ao tratamento. Então, é um medicamento barato. Isso dá vontade de que ele seja real e funcione. É um medicamento fácil de ser produzido, é um medicamento conhecido, né? E é um medicamento que estava se esgotando até como forma de prevenção. Aí vem o cúmulo do absurdo. É uma forma de prevenção. Vou tomar isso aqui que daí eu me previno até de receber o vírus. Aliás, uma coisa muito importante. Gosto sempre, se o assunto aqui é vestibular, vamos renovar nossos votos aí com esse tema, né? Então, tudo associado à malária, seus ciclos, formas de reprodução, formas de contágio, tratamentos. A relação importante do que né, ele poder ser, com a exemplo de outros, um antiviral e um anti-inflamatório. Metodologia científica, do ponto de vista de você fazer testes de forma controlada com pacientes que consumam medicamento e pacientes que consumam placebo, para que você veja esses resultados de maneira cega, sem saber exatamente quem está consumindo o quê, nem médico, nem o cara que está recebendo a medicação, certo? E temos aí um quarto ponto importante, que é justamente reconhecer que esses modelos de medicamentos, eles precisam, na verdade, né, ingressar na via de consumo, né, apenas. Aí, ó. Era uma ligação de São Paulo, com certeza era cobrança. Então, né, e um quarto momento importante ali, né, de realmente esse medicamento, e até independente de ser vestibular ou não, né, passar a fazer parte de uma utilização humana, sempre indicada pelo médico. Hoje, curiosamente, é indicada pelo médico e você assina um termo de responsabilidade. Estou te indicando, mas você assina aqui embaixo dizendo que se tiver algum problema, porque os efeitos colaterais naturalmente são muito fortes, né? Os efeitos colaterais, independente da Covid-19 ou não, são efeitos colaterais importantes. Então, você assina um termo de responsabilidade dizendo que, né, vou consumir, né, se eu sarar, beleza, se der errado, a culpa não é sua, né? Então, para ver o nível de dúvida que existe em relação a ele, né? Poderia dizer também ali para o esquema do próprio vestibular, é que a própria... Deixa eu só colocar uma pergunta para você aqui, da Isadora. Ela colocou assim: Café, nesse tempo de pandemia, seria melhor essas pesquisas de medicamentos serem restritas ao meio científico para acabar não tendo fake news e busca desenfreada das farmácias, né, por esses medicamentos e tal? Pois é, o problema, Isadora, o problema assim, ó, é que, na verdade, essas pesquisas no mundo científico, elas vão exigir gente de verdade. Porque, como disse o Robinho, pesquisa in vitro foi sensacional. A pesquisa in vitro provou que as células humanas, sob a presença da cloroquina, impede a multiplicação do vírus, reduz a ação inflamatória, foi sensacional, certo? O que eu preciso, na verdade, para colocar esse medicamento na praça? É testar em seres humanos. Onde é que estão os humanos doentes? Nos hospitais. Certo? Então eu preciso, quando eu falo as pesquisas restritas ao universo científico, é um universo científico com uma relação muito forte com as pessoas que estão doentes, com os hospitais, né? Com os médicos que estão lá dentro, perfeito? Então não dá para, na verdade, eu pegar cobaias e levar para um laboratório, e lá dentro do laboratório eu faço os testes e depois eu faço a divulgação. Não, eu tenho que usar gente real. Gente com sintomas leves, gente com sintomas graves, né? Pessoas que, na verdade, não têm sintoma algum, né? Meter o consumo do medicamento e depois colher os dados para ver o quanto funciona para esse grupo, para aquele grupo outro, né? Então, na verdade, no caso de ciência versus medicina, saúde humana, não tem como separar as duas coisas, né? Eu posso fazer ciência de laboratório pesquisando por que a banana não tem semente. Eu posso fazer ciência de laboratório pesquisando, né, alguns produtos químicos, substâncias, maquiagem, coisa parecida. Mas eu não posso fazer só pesquisa de laboratório quando o assunto é saúde humana. Não tem condições. Eu sou obrigado a testar, né, referendar essa minha pesquisa no ser humano doente, né? No ser humano de forma geral e com o auxílio dos médicos, né? Não tem jeito, ela pode ser uma pesquisa sigilosa ou não, né? Mas ela tem que usar seres humanos, né? O Pedro cobrou aqui a pergunta dele, ele colocou assim para você: Café, em relação ao uso da cannabis, que estava dizendo que poderia ajudar igual a cloroquina, seria outra fake news?
Olha, assim, ó, a essa altura do campeonato, né, a essa altura do campeonato, e até agradeço, Pedro, porque daí isso puxa um pouco, né, do nosso conteúdo, da nossa biologia D, da nossa botânica, né? Mas, Pedro, assim, não vou nem dizer que seja fake news. Eu até diria que nesse caso é mais uma vontade, né? Que realmente ela tem a sua utilidade, né? Apesar de que quando realmente a cannabis ela é de uso medicinal, não é na forma de fumaça como muitos imaginam, né? É uma forma muito mais, concentrada, medicamentosa, utópica, né? E coisas do tipo assim. Mas realmente não existe pesquisas que comprovem, né, a importância dela. Mas o cara está com problema respiratório, está estressado, e de repente relaxa. Não vejo muito sentido nisso, não. Né? Até porque, se for na forma de fumaça, é uma grande bobagem mesmo. É uma grande bobagem, porque você já tem uma doença que gera problemas respiratórios. Vai ficar jogando fumaça para dentro, irmão? Narguilé? Né? Ou faz que nem a França. A França tem essa mania também. Lançou lá uma manchete. É fake news? Não é uma manchete. Né? A nicotina ajuda ao combate do Covid-19. Sim. Aí você pega você pega países europeus, onde tradicionalmente, né, de cada 10, 11 fumam, né? Aí tá tudo bem. Aí você vem para um Brasil sensacional, onde você vê a circulação dos alunos aí em horário de intervalo, coisa parecida. Mas, olha, em 10 anos deve ter aparecido 2, 3 que fumassem. Pô, sendo maravilhoso. Aí o cara lança um negócio desse, pronto, né? Já abre espaço, né, para gerar novas gerações aí de fumantes desnecessariamente. Você vê, fake news? Não. Foi uma pesquisa realizada por um grupo de médicos, né, que viu lá 10 pessoas fumavam, estavam boas. E 10 pessoas não fumavam, estavam mal. Então é isso. Pô, isso não é randômico o suficiente, não abriga um número de amostragem suficiente, né? Então vai na mesma linha da cannabis, né? Nicotina, cannabis, né? E outras mais. Tá? É a mesma perspectiva. Ô, Café, o que você poderia colocar, né, acho que vamos abrir algumas relações a mais ali um pouquinho, porque todo mundo está focando, por exemplo, a relação do Covid, você trouxe a perspectiva da malária, mas dentro da tua própria, né, perspectiva da tua disciplina, da tua, né, a biologia D, né, nessa relação, o que você poderia acrescentar a mais? Né? Dar uma fugidinha um pouquinho dessa relação, por exemplo, do Covid. Agora o senhor foi malvado, hein? O senhor foi malvado porque o senhor quer que eu pegue, né, um assunto, né, basicamente citológico, fisiológico, né, e converta dentro do que representa a biologia D botânica. É um desafio, isso é um grande desafio, né? Diria até para deixarmos para uma próxima live. Não, vou dar jeito, Juliano, aqui, ó. Vou dar jeito aqui, ó. Vamos lá. Vamos pegar alguns dados importantes aqui, né? Se teve um grupo que definitivamente não deu bola para esse período de quarentena, foi madeireira, grileiro, garimpeiro, né, e tudo mais. Então, né, quando você acha um espaço no noticiário, noticiário televisivo ou escrito, né, nos casos de Covid, da situação do coronavírus, você vai encontrar aí, né, um desmatamento avançando em comparação aos períodos do ano passado de maneira drástica, certo? E daí você imagina assim, que existe, sem dúvida alguma, né, uma relação muito importante entre o que representa os ambientes naturais e as pandemias, certo? E quando você fala, vamos citar como exemplo, né? HIV. HIV, origem africana, primatas, certo? Estamos falando da relação humana muito próxima, né, desses animais, seja na forma de alimentação, seja na forma da caça, seja na forma da eliminação, né, seja na forma que esses animais passam a se relacionar com o grupo humano, porque justamente não tem seus ambientes naturais, e assim é o ebola, e assim, mais recentemente, é o próprio Covid-19, com uma relação do morcego, né, com um pequeno mamífero das regiões florestais. Então você vê, ebola, HIV, né, H1N1, SARS, perfeito? Você vê uma relação muito importante entre o que representa a deterioração, a degradação dos ambientes naturais e a proximidade dessas doenças com os seres humanos, não há o que dizer. Tem um filme muito bacana que, se você tiver um tempinho aí entre todas as atividades que o Gaia anda oferecendo nesse momento, quando tem um intervalinho a gente mete uma live, chama-se Fim dos Tempos, né? Um filme antigo, talvez você já tenha visto, que é um filme, a princípio, bobo. O vento distribui um pó invisível
né, que entra no sistema nervoso das pessoas e as pessoas perdem a capacidade de se autodefender. Enfim, se matam, né? Mas tem uma mensagem interessante esse filme, O Fim dos Tempos, que mostra justamente que há uma reação do ambiente, é claro que no filme totalmente fantasioso, mas há uma reação do ambiente em relação às nossas ações, certo? Uhum. Por quê? Porque é um processo de, se você chama uma floresta, e essa floresta, com todos os seres, organismos vegetais, né, produtores, né, em equilíbrio com milhares e milhares de espécies, incluindo milhares e milhares de micro-organismos que estão ali. Porque na floresta também tem bactéria, tem vírus, tem fungo, tem produto. Está em equilíbrio. Quantos milhares de anos, pelo menos, demorou para se alcançar esse equilíbrio? Aí você vai lá, entra, cava corredores, puxa, vai, né, circula. E quer sair ileso? Não tem como. Né? O que o ambiente faz? O ambiente tenta se defender. Como assim se defender? Ele, na verdade, lança, né, mão de suas ferramentas, que é justamente reduzir densidades populacionais. Né? E a redução das densidades populacionais estão aí para as doenças, estão aí para as pandemias. Né? Então não chega a ser uma biologia D, falando de raiz e caule, né? Mas tem uma relação muito importante com os ambientes naturais ali, Juliano, sem dúvida alguma, que os processos pandêmicos eles têm uma origem das nossas próprias ações. Né? Sem dúvida alguma. Né? Não precisa ser criado em laboratório. Não precisa criar em laboratório, meu velho. Criou um vírus em laboratório. Não precisa criar. Tá por aí. Tá por aí. Uma hora nós achamos. Entendeu? Não precisa criar mesmo. Tá? Porque até um pouquinho antes da gente entrar na perspectiva do início das lives ali, eu vou postar esse texto dos alunos na segunda-feira, mas tinha uma relação do cara comentando justamente essa perspectiva, né? A próxima pandemia poderia sair justamente da questão da Amazônia, em decorrência da parte do desmatamento, que é justamente o que você colocou, né? Complementa, né, na realidade, toda essa perspectiva do texto. Tem uma pergunta para você aqui do Pedro, novamente. Né? Café, poderíamos ver, acho que o Café pagou o Pedro fazer pergunta para ele hoje, cara. Café, poderíamos ver os Obrigado, impactos... Pedro. Obrigado por valorizar a nossa presença aí. Poderíamos ver os impactos dessa pandemia na ecologia, podendo cair no vestibular, isso? Olha, uma delas é justamente o que eu citei agora, né? O agravamento, né, dos desmatamentos por falta de foco, talvez, nesse sentido, mas é inegável que temos, sim, aspectos positivos ambientais para o momento. Né? O simples fato de você, né, estar em isolamento social ou em grande porcentagem da população brasileira, população mundial, você já tem uma redução da emissão de CO2 a níveis absurdos. Né? Então você começa a ver fotos de satélite aí de regiões famosas pelos smog, né, como Pequim, por exemplo, onde agora dá até para tirar uma fotografia do chão. Né? Então, a emissão de CO2 em função da circulação de transporte público, transportes pessoais, a desindustrialização, não chega a fechar, mas a redução, né, das atividades industriais, outro redutor também de emissão importante de gases atmosféricos. Né? Só que é uma preocupação importante. Por quê? Porque nós, em algum momento, temos que retomar a economia, a produção, né, a geração de empregos. Então, toda esta economia nas emissões, elas podem, na verdade, ser cobradas na sequência do ponto de vista de a gente aumentar demais, né, num curto período de tempo, né, tudo isso que a gente está reduzindo agora, com uma gravidade. Qual é o agravante? O agravante é que a gente vai aumentar para repor, né? Aumentar a emissão de CO2, né? Para repor as nossas atividades econômicas regulares, e você vai ter uma redução de vegetação importante, por exemplo, numa Amazônia, né? fora as outras consequências, tornando-se reduzida do ponto de vista de acolhimento, recolhimento, fixação desse CO2 que em algum momento, exageradamente, a gente vai relançar aí na atmosfera. Né? Então tem pontos positivos sim, tem pontos negativos sem dúvida alguma. Né? Tranquilo. Café, mais alguma questão para você colocar dentro dessa relação? Quer deixar alguma perspectiva a mais para os alunos ali nisso? Olha, galera, pode falar, Juliano, desculpa. Ou já caminharíamos ali para fechar essa relação, né? Na verdade, vou só fazer uma sugestão ampla e importante aqui, né, Juliano? Que é a seguinte, né? Sem dúvida alguma, os vestibulares, eles não vão tratar apenas sobre Covid-19, né? Assim que eles voltarem a ocorrer de forma regular, né?
Mas eu percebo, e até li hoje uma decisão da banca da Unicamp, né, a preocupação de tornar os vestibulares mais contextualizados. Em que sentido? Sabe-se que, né, talvez o Gaia e poucos mais estejam mantendo o nível de aulas, né, a parte técnica, né, é muito acentuada, a abertura ainda de atendimentos. Então, preocupa-se muito, sobretudo, relacionado, né, a escolas regulares e ensino médio, de que as disciplinas, o conteúdo, né, deste ano não seja dado em sua integridade. Isso é muito bom para a gente. Quando eu falo para a gente, eu digo para os nossos estudantes, para os nossos alunos aqui, né, em Floripa, Criciúma, Curitiba, porque, na verdade, você vai ter toda essa dosagem técnica, né, e momentos como esse ainda traz a contextualização necessária que será cobrada nesses vestibulares, em forma de discursivas, em forma de temática de redação ou de questões clássicas objetivas, não importa, né? Então, assim, ó, muito bacana, muito legal, se você conseguir levar, né, tudo isso que a gente está ofertando para você de maneira bem distribuída, as dicas de estudos aí não faltam, e ainda por cima continuar, né, frequentando esse nosso ambiente e frequentando também noticiários. Ah, mas é fake news. Ah, mas, cara, mas é porque é reportagem parcial. Ah, cara, na verdade, qual é a tua grande função nesse sistema intelectual? Recolhe daqui, recolhe dali, do Juliano, do Robinho, do Aloysio, do Jornal X, do Jornal Y, e vai moldando, né, tua concepção a respeito desses temas. Essa é a parte mais gostosa. Você conseguir ter uma opinião a respeito dos temas, né, uma opinião própria. Né? Sim, Isso é bem legal. E é até importante essa coleta, até mesmo dos próprios jornais, mesmo que seja uma fake news, né, justamente para você usar como uma base exemplificativa no texto, porque a fake news é uma grande possibilidade de ser cobrado novamente nos vestibulares, diante de todas as situações que nós presenciamos, né, este ano. Acho que ficou muito evidente toda essa construção, essas notícias falsas, ou né, parciais ou imparciais. Então, buscar essa relação é muito importante, né? Não só para dentro da produção, mas para as outras disciplinas também, né? Sim, porque notícia falsa é mais legal, né, Juliano? Notícia falsa é mais dramática, né? Notícia falsa tem cheirinho de fofoca, né? E curioso que, não sei se é porque nós vai ficando velho, né? Quando bate uma notícia falsa assim, né? Você não tá combinando, né? Aí tu chega a virar o chato, né? Assim, não, isso aí não pode ser verdade. Não, isso não é verdade. Pô, cara, não, qual é a fonte? Então, você chega, mas seja chato nesse sentido, não na roda de amigos, né? Porque daí também, pô, aí tu vai perder teu espacinho, né? Seja chato assim do ponto de vista da tua avaliação em relação aos temas, né? Não vai alguém falar alguma coisa e tu fala assim, não é verdade. Né? Outro vai falar outra coisa, isso é fake news. Aí, porra, aí tu vai perder com certeza teu pequeno espaço ali, né? Que já te deram uma chance de ser coleguinha. Beleza? Mas beleza. Então nós vamos fechar por aqui, né, Café? Agradeço a presença, né? E o pessoal estava lendo ali, né? A Jana, a Karina, o Dodô e tal. Fiquem tranquilos, pessoal, que ao longo das lives nós vamos trazendo esse rodízio em relação à parte dos professores, né? No caso, igual eu falei para vocês domingo, né? Eu já não vou servir de mediador aqui, né? Mas a gente vai ter o rodízio, podem ficar tranquilos que isso vai acontecer, tá? Então, Café, agradeço a presença, né? Pode? E agora mais direcionado ali, foi só uma sugestão conselheira, né? Eu queria agradecer mesmo, pessoal, fiquei impressionado aí com o nível de participação de vocês, né? A gente sempre foi criado aí no universo da presença física, né? E esquece de se associar a essas tecnologias que têm uma capacidade de alcance muito bacana. E de atenção de vocês também. Qualquer outro questionamento que foi lançado aí, a equipe técnica do professor Juliano capturou, vai me passar, né? E no próprio Instagram do Gaia será respondido, tá? Tenha certeza disso, ok? Muito obrigado mesmo pela disposição de estarem acordados até esse momento, e a todos os professores que já participaram e estarão por participar desse momento importante aí. Valeu, galera, um abração mesmo. Obrigado. Valeu, pessoal. Agradeço a presença. Domingo, 21 horas, tem mais. Fiquem conectados lá com o outro, tá? Valeu, tchau, pessoal. Valeu, tchau. Até mais.